Finalmente, uma das perguntas mais sérias do livro de Gênesis, e que você deve ter feito e já te fizeram, é a seguinte: Deus existe? Essa é uma pergunta importante, né? E é sobre isso que nós gostaríamos de ver hoje. Eu me lembro da entrevista, não me lembro da entrevistada, mas uma escritora, quando foi perguntada por um jornalista, conversando, ela disse o seguinte: se um dia eu descobrir que Deus existe e eu tiver a oportunidade de me dirigir a Ele, eu lhe farei a seguinte pergunta: Senhor, onde foi que te escondeste tão bem? Então é isso que nós vamos ver hoje. Deus existe? Vamos lá, vem comigo. Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis. Hoje estamos indo para o nosso terceiro vídeo. E hoje, aqui em Gênesis 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É curioso, né? Porque a Bíblia, ela faz a sua abertura assim, sem explicar nada. Deus simplesmente ali está. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não gasta 1 milímetro de argumento para tentar provar a existência de Deus. Curioso isso, e a gente precisa entender essa realidade. Eu creio que você conhece essa pessoa que aí está, né? Essa imagem que você está vendo. Esse é o primeiro homem que orbitou o planeta Terra. Foi o primeiro homem, o cosmonauta Yuri Gagarin, da União Soviética, na antiga União Soviética. Ele então esteve lá por algumas horas, no entorno da Terra, e ele disse que ele olhou para tudo quanto é lado e não viu Deus. Então ele concluiu: Deus não existe. Deus não existe. Ele olhou para tudo quanto é lado e não viu Deus. E concluiu: Deus não existe. Mas o que ele viu? Ele não viu Deus. Mas o que foi que ele viu? Bom, ele viu, eu poderia dizer assim, a assinatura de Deus. A assinatura estava lá. Porque quando eu olho, por exemplo, no Louvre, né? Nunca fui no Louvre, mas aqui na internet, quando eu vejo a Mona Lisa, eu não vejo Leonardo da Vinci. Eu vejo a obra que Leonardo da Vinci fez, produziu. Quando a gente olha para o universo, a gente não vê o Criador. A gente vê a obra de arte. A gente vê o produto. Então é muito importante que se tenha isso. Ele não viu Deus e concluiu que Deus não existe. Né? É curioso que eu quero deixar aí para você, olha só, eu tenho certeza que você conhece também esse personagem aqui. Luiz Felipe Pondé é um dos grandes filósofos aqui no Brasil, e eu deixo aqui uma entrevista, um vídeo que ele mesmo colocou no YouTube, Por que me tornei ateu? Eu acho interessante esse vídeo, ele trata com muita seriedade esse assunto,
e ele vai apresentando as razões porque ele se tornou ateu. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele é que ele disse que ser ateu é algo extremamente natural, normal. É normal ser ateu, é natural ser ateu. Eu não consegui concordar com esse posicionamento. Eu consegui entender a explicação por que ele se tornou ateu, mas não consegui assim, concordar com esse pensamento. Por quê? Porque todas as vezes que a antropologia olha para todos os povos da Terra, as tribos mais remotas, existem duas coisas que nós sempre descobrimos no ser humano. Primeiro, ele vive em família, ele tem noção de família. E segundo, ele tem noção de Deus. Não há nenhum povo que não tenha noção de Deus. Portanto, ser crente em Deus é normal, é natural. Ser ateu, não me parece natural. Apesar de a gente encontrar ateus em todos os períodos da história, às vezes mais, às vezes menos, mas não é normal. A grande massa, as grandes populações sempre creram em Deus. E isso deve ter um motivo, que a gente poderia até conversar e discutir aqui. Mas que é normal ser ateu? Não é. Então não consegui concordar. Uma segunda fala que o Luiz Pondé ele levanta na sua argumentação é que ele diz que se existe sofrimento é porque Deus não existe. Se existe sofrimento é porque Deus não... Se Deus existisse, não haveria sofrimento. Ora, essa é um raciocínio, para um filósofo, né, gente? É um raciocínio muito simplista, né? Está pressupondo que Deus não teve nenhum motivo para deixar o mal aí. Está pressupondo que Deus não teve motivo para não intervir. Ele está dizendo que se houvesse Deus, Deus teria que ter eliminado o mal. Não teria nenhum motivo para não eliminar o mal. Bom, como é que ele descobriu isso? A Bíblia responde isso e nós vamos responder essa questão quando chegarmos no capítulo 3. Eu apenas estou querendo agora dizer o seguinte: a Bíblia abre o seu texto simplesmente apresentando Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se esforça em explicar a existência de Deus. O Salmo de número 14 e o Salmo de número 53 são praticamente idênticos, com pequeninas variações. Eles tratam da seguinte forma: disse o louco no seu coração, não existe Deus. A Bíblia faz essa afirmação, que o louco diz no seu coração, não existe Deus. É uma afirmação forte, né? Não crer em Deus para a Bíblia é loucura. Não crer em Deus para a Bíblia, pior ainda, é indesculpável. Porque quando a gente abre em Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que o seu eterno poder e a sua divindade claramente são vistas nas coisas que estão criadas para que ninguém tenha desculpas. O que a Bíblia está dizendo é que Deus confia na mente que Ele deu ao homem, que é capaz de olhar para a criação, olhar para a natureza e perceber que ela exige
um Criador e ninguém terá desculpas nisso. Eu costumo dizer que existem 3 coisas que eu não consigo entender nem aceitar. Primeiro, um médico que fume. Ah, não, por favor, não tente me convencer. Não dá para engolir um negócio desse. Mas eu conheço médicos que fumam. Mas não dá para engolir isso. Como? Eu perguntei a um deles. Significa que tudo aquilo que dizem do cigarro estão aumentando? E eles, não. Eles não falaram a metade. A propaganda não diz a metade. É muito pior. E eu disse, mas por que o senhor fuma então? Ele diz, eu não consigo deixar. Essa é uma outra questão. Mas eu não consigo entender um médico que fuma, não consigo entender um juiz de direito que rouba. Não dá, gente. Não dá. Ele tem irredutibilidade, inamovibilidade, tem tudo isso, todo o aparato. Não dá para entender um juiz de direito que rouba. E terceiro, não dá para entender e aceitar um cientista que seja ateu. Tanto o cientista que olha para o macro ou que olha para o micro. A engenhosidade é tão grande, a coordenação das moléculas é tão grande, tão estonteante, que não dá para pensar uma pessoa, imaginar que o tudo veio do nada. Esses dias eu conversava com uma senhora e falava do Evangelho de Cristo. E ela ponderou, dizia que não acreditava. Eu perguntava em que ela acreditava. Ela acreditava na ciência e tal. E aí a gente entrou nesse aspecto científico e disse que a ciência que diz que a origem, o universo e a vida vieram à existência em algum momento. Não existia e passou a existir. E aí eu perguntei para ela, o que faz mais sentido para a senhora? Que um ser que não dependa da matéria, não depende do espaço e do tempo, que criou a matéria, o espaço e o tempo de forma organizada, inteligente e poderosa. Ou o nada, como disse alguém, o nada, por nada, para nada, criou o tudo. O que a senhora acha mais razoável? Que haja um Deus que criou e organizou todas as coisas, ou que o nada fez? Ela disse para mim que o nada fez. Eu disse, muito obrigado a sua atenção, cumprimentei e fui embora. Não tinha mais nada para falar. Quando a pessoa vai para o absurdo, não dá para manter mais conversa. Vai fazer outra coisa, né? Então, a Bíblia diz que não somente é uma loucura não crer em Deus, mas diz que a pessoa não tem desculpas de não crer em Deus. Por isso, esse texto de hoje, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está estabelecido nas Escrituras. E Deus confia que quando o ser humano vai olhar para as obras que aí estão, ele perceberá que é uma exigência a existência do Criador. Então, por isso, Yuri Gagarin disse, não vejo Deus, Deus não existe. Mas ele viu a obra e ficou deveras admirado. Então, nós vamos prosseguir na nossa caminhada, né? Estudando o livro de Gênesis. Peço que você curta, se você gostou, curte aí, compartilhe com amigos também, com familiares, com pessoas, né? E inscreva-se no canal da Primeira Igreja Batista em Guapimirim. E até o
próximo encontro, se Deus assim permitir, onde nós estaremos vendo mais um pouco de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a obra do Criador. Até lá, se Deus assim permitir.